Algumas pessoas dizem que certos objetos carregam energia. Outras acreditam que eles podem guardar algo pior, lembranças, sofrimento ou até maldições. Mas existe um quadro em especial que ficou conhecido por estar presente em dezenas de tragédias. Talvez você já tenha visto talvez ele já tenha estado na sua casa. Um quadro simples, barato, esquecido na parede de algum quarto, mostrando uma criança chorando, olhos úmidos, expressão vazia, lágrimas que nunca secam e um olhar que para muita gente parecia vivo demais. Durante anos, milhares de famílias penduraram essas imagens sem imaginar a história sombria que começava a circular sobre elas, porque, segundo relatos, onde esse quadro aparecia, o fogo vinha depois. Quem foi criança nos anos 80 ou 90 no Brasil provavelmente se lembra dessas pinturas. Elas eram comuns, vendidas em feiras, lojas populares, presentes de decoração simples. Na minha infância, havia uma pendurada no quarto. Eu sentia a pena daquela criança. Parecia que ela chorava em silêncio, pedindo ajuda a quem olhasse. Mas nem todo mundo sentia compaixão. Algumas pessoas sentiam um desconforto estranho, a sensação de estar sendo observado, como se aquele choro tivesse um motivo que ninguém conhecia. E talvez tivesse mesmo. Tudo começou na Inglaterra, anos atrás. Após o incêndio devastar completamente uma casa, restou apenas uma coisa intacta entre os escombros: o quadro do menino chorando. Nada além dele sobreviveu. No início, foi tratado como coincidência, mas então outros incêndios aconteceram. E depois mais. Bombeiros começaram a comentar entre si sobre um detalhe perturbador. Em várias casas consumidas pelo fogo, os quadros das crianças chorando permaneciam praticamente intactos, como se o fogo os evitasse. Relatórios indicavam dezenas de casos semelhantes desde 1973, famílias em choque, e a mesma imagem surgindo entre as cinzas. A imprensa transformou o caso em manchete. O medo se espalhou. E logo nasceu a ideia de uma maldição. Um tabloide britânico chegou a organizar uma queima pública desses quadros. Pessoas levaram suas cópias com medo de manter aquilo em casa. Era como tentar se livrar de algo que não deveria existir. No Brasil, as histórias ganharam tons ainda mais macabros. Diziam que o autor das pinturas era um artista desesperado por sucesso, que teria feito um pacto para vender suas obras. Depois disso, ele passou a pintar crianças chorando, sempre com o mesmo olhar de sofrimento. Alguns acreditavam que aquelas crianças eram almas presas na tela. Outros diziam ver rostos escondidos nas sombras da pintura. Havia quem jurasse enxergar marcas no pescoço dos retratados. E a versão mais perturbadora afirmava que o modelo original era o próprio filho do pintor, uma criança com medo extremo de fogo. Para fazê-lo chorar, o pai aproximava chamas do seu rosto. Segundo a lenda, o menino morreu queimado, e o pintor teria tido o mesmo fim. Histórias assim se espalham rápido, principalmente quando envolvem medo. Mas quem realmente pintou esses quadros? O nome mais associado a eles é o do italiano Giovanni Bragolin, autor de uma série com 27 retratos de crianças chorando, reproduzidos em massa pelo mundo. Os modelos eram apenas crianças comuns de Veneza. E Bragolin não morreu em incêndio algum, faleceu anos depois, por doença. Existe também uma explicação racional. Muitas dessas telas eram feitas com material resistente ao fogo, o que poderia explicar por que sobreviviam às chamas. Mas explicações racionais nem sempre acalmam a mente de quem viveu algo estranho. Porque, até hoje, há pessoas que se recusam a ter esse quadro em casa. Alguns dizem que é só superstição. Outros preferem não arriscar. Afinal, quando uma imagem carrega tanto sofrimento estampado, a pergunta permanece: e se parte daquela tristeza fosse real? E se algumas lágrimas nunca tivessem sido apenas tinta? E você teria coragem de pendurar um desses no seu quarto? Conta aqui nos comentários.
Se inscreva para mais histórias onde o passado guarda segredos que nem sempre deveriam ser lembrados.